Hoje nós vamos falar sobre a unção. Diga comigo, unção. Não, fale com fé, diga unção. Mas pelo amor de Deus. Diga assim, unção. Aê. Né? Hoje nós vamos falar sobre isso, irmãos. Amém? 1 João 2,27 diz o seguinte: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Olha, a unção que receberam dele, de quem? Jesus, permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Aleluia. Permaneçam nele como ele os ensinou. A unção que receberam dele. Oh, Jesus. Esta unção recebida é verdadeira e não é falsa. E é essa unção que ensina como a gente deve exercer o nosso ministério, liderar nossas células, cuidar dos discípulos, ser útil nas mãos do Senhor. Permaneçamos nessa unção. É isso que esse versículo está falando. Permaneçam nele como ele os ensinou, através da unção que ele liberou sobre nós. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos, sobre unção. A unção na Bíblia pode ser vista de modo abrangente, tanto no sentido espiritual como no sentido prático na unção com óleo. Tá certo? Então a gente pode trabalhar o significado da palavra unção, tanto na questão de ser ungido espiritualmente, separado, consagrado por Deus, como também na prática de ungir com óleo sagrado, com óleo da santa unção. Escute, esta é a prática bíblica de muita importância pelo seu sentido simbólico e também pelo sentido espiritual. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento encontramos respaldo para a sua utilização. Por que nós trabalhamos com essa questão de ungir pessoas? Separar, consagrar pessoas. Isso tem na Bíblia, pastor. Por que existe isso? Por que tem o óleo da santa unção? Por quê? Irmãos, nós precisamos realmente trabalhar esse tema, por conta das inovações que estão acontecendo, né? Tantas coisas que estão acontecendo que a gente tem que estar ligado na base. Amém, queridos? Então, o significado da palavra unção, unção significa ato ou efeito de ungir. Ungir quer dizer untar com óleo ou com unguento, aplicar óleos consagrados, como diz no dicionário. Ungir significa derramar sobre alguém ou sobre alguma coisa algo separado. Biblicamente falando, unção vem do substantivo grego crisma, tá certo? Crisma é uma palavra grega, que vem dessa palavra, vem um verbo crio, que significa ungir, que vem também, tem um adjetivo chamado Christos, que significa ungido. Então, para nós, unção significa ungir, que significa ungido, né? Então, aquele ungido é aquele que foi, né, consagrado, aquele que foi separado, aquele que foi, né, separado para um propósito específico. E já no hebraico, o termo ungido significa Messias. Tá certo, queridos? Que é aí que vem a aplicação para Cristo. Jesus, Cristo. Jesus, o ungido. Jesus, o Messias, o Salvador. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Amém, queridos? Ele não teve a certidão de nascimento dele com o nome Jesus Cristo, não. Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Messias, o Salvador. Amém ou não amém? Por isso que tem muitos outros falsos cristos
certo? Outros falsos ungidos. Mas não vem ao caso. Hoje a gente só vai falar do verdadeiro. A gente só vai falar do original. Ninguém vai falar do pirata hoje aqui, tá certo, queridos? Amém? Então, assim, a unção na Bíblia pode ser entendida de modo espiritual ou literal, com a aplicação do azeite ou óleo sobre alguém ou sobre algum objeto. Vamos falar um pouquinho sobre a unção espiritual, né? A unção espiritual é a capacidade dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão específica, em especial dentro de propósitos divinos. A unção espiritual, ela não necessariamente envolve o óleo. Amém? Tá certo? Não necessariamente envolve o óleo ou qualquer uma outra coisa, né? Então, a unção espiritual, ela se dá por imposição de mãos, quando nós temos os presbíteros, os ministros, ou quando a pessoa já é escolhida por Deus, né? Como no caso do profeta, que o Senhor já tinha ungido aquele profeta no ventre da mãe dele, né? O Jeremias, né? Foi o Senhor que falou para ele, né? Então é uma unção, é uma separação específica. Por exemplo, Jesus foi ungido, Jesus foi separado desde a eternidade, né? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo lá, né? Quando ele foi batizado, né? Ele foi batizado para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para pregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso que diz lá em Lucas 4:18. Então, Jesus, ele veio para nos salvar de nós mesmos. Então, ele foi ungido, separado, consagrado, com uma missão específica. Amém, queridos? Isso é muito legal, né? A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. Não existe esse óleo da alegria, né? Derramou-se em Jesus uma unção da alegria da liberdade. Então ele veio proclamar liberdade aos cativos. Tudo isso está na palavra. Hebreus 1:9 fala sobre isso. Os apóstolos foram ungidos. E eu não estou falando dessa unção óleo, amém, queridos? Da unção espiritual, foi separado, né? Os apóstolos foram ungidos. Pedro era ungido de tal modo que as pessoas colocavam os doentes sobre sua sombra para que fossem curados. Como diz lá em Atos 19. Né? Perdão, em Atos 5. Em Atos 19 fala de Paulo, né? A unção que estava sobre Paulo, né, era tão forte que as pessoas levavam lenços e aventais, né, que Paulo tocava, e as enfermidades fugiam desses objetos, né? Olha só, interessante. Então não é uma unção pelo óleo, mas é uma unção espiritual de poder que vem sobre a pessoa, e Deus separa aquilo para si, para um propósito específico. Quando nós ungimos alguém para liderar uma célula, quando nós ungimos alguém para discipular alguém, quando nós ungimos alguém para participar da obra missionária, desce sobre ela algo espiritual, específico. Quando eu saí da minha cidade, eu fui ungido para vir para cá. E eu fui ungido com a minha esposa para nós pastorearmos essa igreja. Uma missão específica dada por Deus, né? E nós estamos aqui por quê? Porque o Senhor nos separou para isso. Deixamos tudo e estamos trabalhando em cima do foco. Da mesma forma, Deus tem liberado unção para pessoas aqui. Mas no caso dos apóstolos, olha só, João, no Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus apareceu para os discípulos, diz assim a partir do versículo 21, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E a Bíblia diz assim, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Olha só, forte, né? Jesus tinha acabado de
ressuscitar. Tinha aparecido algumas vezes, mas depois que aquele que não creu, como é o nome do discípulo? O Tomé, né? Depois que o Tomé se agregou, estava todo mundo completo, ele chegou lá. Disse, a paz seja com vocês aí, meu. Seguinte, olha, assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Uma missão. Amém ou não amém? Um envio. Ele não usou o óleo. A Bíblia diz que ele soprou. E ele disse, recebam o Espírito Santo. E a partir dali, eles começaram a caminhar. Dali eles receberam uma porção do Espírito. Depois eles foram, né, para a cidade, até o dia de Pentecostes, para receberem o quê? O batismo com o Espírito Santo. Amém, queridos? Muito legal, né? Então, os crentes fiéis são ungidos. Como diz lá em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Aleluia. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Portanto, não venha me dizer que você não é um ungido de Deus, porque é. Todos os crentes fiéis são ungidos, são separados, são escolhidos. Agora, quando se trata de uma unção específica para um propósito específico, aí sim. Amém ou não amém? Olha só, interessante a respeito dessa situação. Os apóstolos estavam reunidos e chegou um relatório que numa cidade chamada Antioquia, tinham pessoas, muitas pessoas que estavam sendo aceitando Jesus. Então, o que a Bíblia diz? Lá no capítulo 13, no livro de Atos, versículo 12 em diante. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo para aqueles que estavam lá: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que aqui as tenho chamado. Olha, estavam lá reunidos, orando, adorando e tal. De repente, veio o Espírito Santo e falou: separa, unge, consagra, separa o Barnabé e o Saulo, né, para a obra que eu os tenho chamado. Aleluia. Deus chama a pessoa para fazer algo na obra. A pessoa chama, sabe? Esse rapaz aqui que está aqui na minha frente aqui, gravando a mensagem, o Glaucio, para poder trabalhar, chamou ele, separou ele, ungiu ele para estar na mídia. E Deus vai separando, vai ungindo. Você está me entendendo, irmãos? Vai separando, vai chamando as pessoas. Você está me entendendo, meu irmão? Então, sabe, essa questão da unção é algo muito sério e muito importante. As pessoas são ungidas com o azeite da santa unção. Esse azeite da santa unção, o original lá no Antigo Testamento, ele era composto das principais especiarias da época: mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveiras. Né? Esse azeite, como hoje nós temos o óleo que nós separamos e consagramos, o óleo ungido, qual é a função disso? Né? A função do óleo ungido é ungir, mas ungir o quê? Ungir objetos sagrados, móveis e imóveis. E é muito importante os nossos irmãos saberem dessa questão de estar ungindo carro, ungindo moto, né? Ungindo bajara, barco, canoa, bote, avião, ônibus, helicóptero, trator. Aleluia, né? Mas é muito importante a gente entender a função disso. Amém, queridos? Nós não ungimos, por isso que geralmente eu apresento como uma oração de agradecimento, porque ungir é muito mais que isso. Quando a gente unge algo ao Senhor, nós estamos separando para o Senhor. Você está me entendendo, irmão?
Estamos separando para o Senhor. Ungir significa o quê? Separar, consagrar. E consagrar a quem? A Deus. Então, se eu consagrei algo a Deus, a hora que Deus requerer de mim, eu vou ter que liberar. Amém? E liberar de coração. Vamos ungir a moto? Vamos. Aí de repente acontece uma demanda da obra missionária. Aí de repente a gente vai desungir, né, o negócio. Não, eu não. O carro não, moto não, bajara não, motor não. Então, vamos pegar o que é da Bíblia mesmo, amém? Senão vai ser só uma apresentação aqui de uma bênção para a igreja se alegrar. Mas ungir não. Amém, queridos? É importante a gente entender isso, né? Então, o óleo tem a função de ungir objetos sagrados, ungir sacerdotes, no caso os líderes espirituais, de todos os níveis. É necessário que os líderes recebam unção. O óleo era usado para ungir os reis, que hoje são as nossas autoridades, né? Os profetas, né? Também era usado para ungir os profetas, como o Elias recebeu a ordem de Deus para ungir Eliseu como o seu sucessor, e ele foi lá e ungiu Eliseu, né? E hoje nós dizemos que são líderes espirituais com propósito específico, algo específico ali, né? Então, os discípulos, eles ungiam com óleo, né? Lá em Mateus 6,13 diz que eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Olha só, né? Ungiam os doentes com óleo, oravam em nome de Jesus e a enfermidade ia embora. Certamente era algo muito comum naquele tempo. Embora as curas feitas por Jesus não utilizavam óleo como elemento auxiliar, né? Jesus não tem nenhuma referência assim, né, na Bíblia que Jesus ungiu com óleo. Jesus usou a saliva dele, Jesus usou a lama, Jesus usou água, mas ele não usou óleo, né? Mas os discípulos ungiam com óleo. Os presbíteros hoje ungem com óleo, né? Como diz lá em Tiago 5,14: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aleluia, glória a Deus. Então Tiago ensina como agir quando um crente está doente, orientando que os presbíteros sejam chamados para orarem por ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E aqui, querido, eu transfiro isso para a nossa responsabilidade. Você como líder da célula, você como supervisor de célula, você como um discipulador, você é um presbítero sobre a vida dessa pessoa, desse grupo que está ali. Então você pode se levantar e fazer a oração da fé na sua célula. Amém ou não amém? Então nós precisamos nos levantar, irmãos, sabe, como presbíteros, como os homens e mulheres de fé, para poder realmente abençoar o nosso povo. O povo está lá esperando. Amém, queridos? Então entenda isso, essa unção está sobre você, e se ela ainda não está sobre você, hoje você vai receber esta unção. Amém ou não amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. O que Deus quer é isso, que a gente dê valor a essa unção, tome posse dela pela fé e aplique ela na prática. A Bíblia diz que o povo vai crer se os sinais aparecerem. Amém? Então nós temos que crer e praticar, sabe? Toma posse realmente da revelação. A unção espiritual, ela deve fazer parte da vida dos crentes, em especial na vida dos obreiros, né? O líder de célula, o missionário, o líder de ministério.
Queridos, tudo que nós fazemos para o Senhor nos dá uma habilidade sobrenatural. É incrível, incrível isso. Então, queridos, essa é a unção. Unção para fazer algo específico. Eliseu chegou com Elias, seu líder, seu discipulador, e disse: eu preciso que o Senhor libere porção dobrada da sua unção. Olha só. Aí o líder disse: dura coisa tu me pediste. Dura coisa você me pediu. Incrível. Só que ele pagou um preço para receber esta unção. Você está me entendendo, meu irmão? A unção não vem assim, né? Não, teve condições. E ele teve que ficar junto do seu líder o tempo todo, porque a qualquer momento ele ia ser arrebatado. E se ele fosse arrebatado e ele não prestasse atenção, ia perder a bênção. E ele perseverou, ficou muito atento, colado no seu líder. Quando o Senhor levou ele, a capa desceu e ele pegou a capa. Quando ele pegou a capa, ele estava agora, né, com a unção dobrada do Espírito de Deus que estava na vida do seu líder. Da mesma forma, nós precisamos entender que a unção não é algo assim deliberado. A unção que libera é o Espírito de Deus. E Ele libera como Ele realmente quer. E se nós buscarmos nele, o Senhor vai potencializar ainda mais a unção nas nossas vidas. Por outro lado, a oração pelos enfermos deve ser prática comum entre todas as igrejas cristãs, se possível, em todas as células. Nós vamos instituir aqui um momento da oração da fé dentro da célula. O líder se levanta, ou o auxiliar, ou então o irmão que está lá. Queridos, vamos fazer aqui. Quem está precisando aqui, né, de oração? Vamos orar. Irmão, quer que eu ore por quê? Tem uma causa assim e tal. Um tempo atrás, estávamos numa célula lá em casa, lá em Alenquer, e apareceu a vizinha, muito aflita. Ela não fazia parte da nossa célula, era muito difícil ir lá, mas ela foi para lá. E ela muito aflita, a gente perguntou o que era. Ela disse: meu irmão está sumido na mata. Já fazia, parece que era 2 ou era 4 dias que estava sumido na mata. Sumido, e estavam com medo da onça já ter comida, aquela coisa toda e tal. E aí minha esposa se levantou e disse: senhora, quer que a gente ore por esse seu irmão, para ele aparecer? Aí ela ficou: eu quero, tá bom, então vamos orar. E nós realizamos a oração da fé, oramos ali. Quando foi no outro final de semana, a gente ia começar a célula, a vizinha meteu a cara na porta, né? Ô vizinha, entra. Quando ela entrou, ela puxou o irmão dela, né? Então gente, o Senhor quer manifestar milagres, amém ou não amém? Então a gente tem que tomar posse da unção que Deus nos deu, para Ele poder manifestar os milagres, sabe? Então Deus quer realmente usar nossas vidas, amém, queridos? Usar mesmo as nossas vidas, né? E aí nós precisamos também, se formos trabalhar com a oração da fé, trabalhar com óleo, né? E lá na célula ter lá, né, o óleo ungido e tal, para nós estarmos orando e abençoando o nosso povo, amém, queridos? Sabe? Agora não deve ser feita só como ritual, mas como um gesto de fé no poder do nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos ungir aqui publicamente, apresentar também à igreja alguns líderes que já foram ungidos e outros que estão sendo levantados para assumir posições de liderança na nossa igreja local. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão? Então a pandemia veio, a gente parou de congregar, mas a igreja continuou andando, né? Andando. Então, quem que unge, pastor? Quem unge são os presbíteros da igreja. Então a nossa igreja tem, né, os presbitérios. Nós temos o presbitério de governo nacional, que é o PGN, né? Temos o presbitério de governo regional, que é o PGR, da base, e temos o presbitério de governo local, que é o da igreja. Então, o nosso presbitério nacional é presidido pelo pastor Paulo Jeff, né, que é o presidente geral das Pachurch. E o nosso pastor supervisor, o pastor Lino Elson, tem uma cadeira no PGN, né, lá no Presbitério Nacional. E o pastor Lino Elson é, né, o presidente do PGL de São Luís, e supervisiona o pastor Salles, que é o diretor da base aqui, é o presidente do PGR, né, que é o Presbitério de Governo Regional. E
presbitério regional, composto pelos pastores, presidentes da base regional. Então, eu sou presbítero do presbitério de governo regional da base de Monte Alegre. Olha o privilégio, legal, né? Eu e minha esposa. E presido o nosso presbitério aqui, o presbitério de governo local, né? E eu quero chamar aqui os nossos presbíteros, né, membro do presbitério, pastor Paulo, vem aqui, meu filho. Vem aqui, meu filho. Pastor Paulo e a pastora Milena, suba aí, né? Esse presbítero aí, ó. Pastor Paulo e a pastora Milena, né? Pastor R.R. Cláudio com a pastora Elvira, né? Que está subindo aqui também. A minha esposa, que é presbítera, pensa numa presbítera. A pastora Milena, vocês sabem que está, né, de licença, que está se recuperando. Amém ou não amém? Está se recuperando, né? Enfermidade. O pastor Paulo está aqui com a gente. E nós vamos estar ungindo este povo, meu filho. No nome de Jesus, né? O pastor Jonilson e a pastora Silvane faziam parte também do presbitério local, mas tiveram que ser enviados, ungidos e enviados para servirem em Prainha, certo? E hoje nós vamos aqui apresentar alguns supervisores de área. Temos aqui o da Tsunami 2, né? A Tsunami 2, o irmão Lincoln. Venha cá, meu irmão, no nome de Jesus. Irmão Lincoln, irmã Thaís. Irmã Thaís já assumiu, na verdade, o irmão Lincoln já foi ungido. Está sendo apresentado agora. Né, na Tsunami 1, nosso querido irmão Jerônimo. Venha cá, meu irmão. Venha cá, rapidola. Irmã Fátima, venha cá também, minha irmã, por favor. Então, pelo fato dessa movimentação de células e tudo mais, então, tanto o irmão Lincoln, com a irmã Thaís, quanto o irmão Jerônimo e a irmã Fátima já foram ungidos, consagrados, por isso já estão trabalhando, amém ou não amém? Estão trabalhando, estão desempenhando suas funções, estamos apresentando eles, né, aqui para os nossos líderes, mas nós também vamos chamar aqui a nossa irmã Cristiane. Cadê a irmã Cris? Irmã Cris? A irmã Cris vai receber a unção específica para tratar do nosso Pasquids. Uma equipe muito forte para cuidar das nossas crianças, aleluia, né? E também a nossa querida irmã Eldma. Venha cá, minha filha, no nome de Jesus. A irmã Eldma vai ficar, né, está sendo separada aqui para cuidar da nossa lanchonete. Amém ou não amém? Próximo final de semana a gente vai estar em força total, vamos estar conversando, né? Mas é como eu estou falando, queridos, tudo é para o reino de Deus. Não importa qual seja a função, temos que ser ungidos e separados, porque o Senhor nos separa para isso. Amém ou não amém? Somos ungidos e separados para cuidar de uma área que eu não trabalho com área mais importante, menos importante. Tudo é importante e necessário no reino do Senhor. E precisa de unção para isso, senão não vai dar certo. Amém, queridos? E nós também vamos chamar aqui o nosso irmão Winkley e Leiciane também. Venha cá, meu filho. Vão estar sendo ungidos também para liderar o Diffland. Glória a Deus. Vem para cá vocês na frente. Nós vamos ficar mais atrás. Venham aqui. Aleluia. Isso é forte. Um passo à frente. Isso. Queridos, quando nós ungimos, nós consagramos. Quando nós ungimos, nós separamos para o uso exclusivo de Deus, para um propósito que vocês estão sendo separados para cuidar. Então Deus
vai estar liberando uma unção, uma graça específica sobre a vida de vocês, para vocês estarem lidando com uma parte dessas atividades aqui. O presbitério reuniu, concordou e nós vamos estar orando e ungindo vocês. E nós cremos mesmo, sabe, que Deus é fiel para capacitar vocês naquilo que vocês estão sendo chamados para fazer. A graça, as ferramentas espirituais, elas estão à disposição de vocês, dentro daquilo que vocês estão sendo separados para fazer. Deus vai estar abrindo a mente de vocês, dando estratégia, inteligência, sabedoria, garra, força, saúde. E o que vocês precisarem de bens, sabe, de recursos, para poder executar esse ministério com excelência. Amém, queridos? E eu só quero dizer o seguinte para os amados. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie o dom. Não sejam negligentes na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora da angústia, na hora da escassez, da confusão. Não sejam negligentes com o dom. Porque vocês estão sendo ungidos hoje, separados. Deus vai dar força, graça, poder para vocês executarem um trabalho com excelência para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado, sabe? Seja diligente nestas coisas. Diligente nestas coisas. Diligente no que vocês estão sendo separados para fazer. Sejam diligentes. Dedique-se inteiramente a elas. Sabe para quê? Para que todos vejam o seu progresso. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, para que você possa realmente exercer e prosperar no que você está fazendo, se dedique inteiramente àquilo que você está sendo separado para fazer no Senhor. Porque assim você vai trabalhar, vai crescer, vai caminhar, Deus vai operar tamanhos milagres e todos vão ver o seu progresso. Todos. Aqueles que concordam, aqueles que não estão muito aí, tanto faz como tanto fez, e aqueles que não concordam com vocês sendo levantados, porque a gente nunca agrada a todo mundo mesmo, né? Sendo levantados para assumir essa parte do ministério. Mas o fato é o seguinte: quando você cresce, quando você progride, todos veem. Todos veem. Então, a receita está aqui. Não negligenciar o dom, ser negligente naquilo que você está fazendo, se dedicar inteiramente ao seu ministério, e com certeza Deus é fiel e vai fazer você progredir, e vai fazer você prosperar. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus porque Ele é bom. Eu quero nesse momento pedir para a igreja ficar de pés. Eu quero pedir para que os amados, se puderem, ficarem de joelhos, por favor. Eu gostaria que você também entrasse no ambiente profético, porque agora é momento de nós estarmos ungindo nossos irmãos. E depois nós vamos ungir você também. Então está na hora de você também começar a buscar ao Senhor. Feche seus olhos, estenda sua mão para cá.